Fala pessoal, bora para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre aquela que é a maior região do Brasil, né? Aquela região que todo mundo acha que só tem mato, que só tem mosquito e que não existe vida, né, digamos assim. Todo mundo não, algumas pessoas, por falta de conhecimento, consideram que a região norte do Brasil ela é só floresta, mas não é bem assim que funciona. A região norte do Brasil ela é composta por 7 estados e hoje ela é considerada a maior região do país. Tá? Dentro desse contexto de regionalização do território, o que, que acontece? A região norte ela é de extrema importância, não só do ponto de vista biológico, por ter aí a floresta amazônica, do ponto de vista climático, por conter aí também a floresta amazônica como um agente modificador aí das condições climáticas do nosso país. A região norte também é importante do ponto de vista cultural, econômica, enfim, né? Temos vários critérios a serem analisados para compreendermos as características da região norte do Brasil, tá? Falando em regionalização do Brasil, já tem um vídeo no canal falando sobre o Nordeste, sobre as sub-regiões. Temos também um vídeo aqui sobre a região Sudeste. Esse vídeo aí, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre a região Norte e eu vou ficar devendo duas outras regiões aí que vão vir em vídeos futuros, tá? Eu estou usando a classificação do IBGE, que diz que o Brasil tem 5 regiões, ou seja, regionaliza o Brasil em 5. Então, a gente tem lá a região norte, estou fazendo o vídeo agora, região sudeste, já possui o vídeo, a região nordeste já tem vídeo também, então vou ficar devendo centro-oeste e sul, né? Mas isso vem para vídeos futuros, tá? Então vamos seguindo aqui com a região norte, né? É a região aí de maior extensão territorial dentro do nosso país. Dentro desse contexto de maior extensão territorial, nós temos 7 unidades federativas, ou seja, nós temos 7 estados, tá? Quais são? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. E não podemos esquecer ali mais ao sul, né, digamos assim, vindo em direção ao Brasil Central, o estado do Tocantins. Então, 7 unidades federativas, e essa grande extensão territorial, além da localização, proporciona aí fronteira com vários outros países. Quais são os países que a região norte faz fronteira? Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname, além também de fazer divisa aí com a Guiana Francesa, tá? Então a região norte do Brasil ela é muito extensa, né? Não só do ponto de vista norte e sul, mas também de leste a oeste, apresenta características bem interessantes. A região norte, do ponto de vista de extensão territorial, ela possui aí mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, 3.853.322 quilômetros quadrados aproximadamente. Isso corresponde, dentro do território brasileiro, a aproximadamente 45% da área total aí do Brasil. Então dá para você compreender aí a extensão desse território. O clima predominante na região norte é o equatorial, né? Apenas no estado do Tocantins e no sudeste do Pará você tem um clima tropical, tá? O clima equatorial ele é praticamente em toda a sua extensão, ele apresenta características de ser aí quente e úmido o ano todo, né? A pluviosidade geralmente atinge valores superiores a 2.500 milímetros nas regiões onde você tem o clima equatorial. Isso se deve à evapotranspiração, que é a transpiração das plantas, então a grande floresta amazônica joga muita umidade para o ar, assim como também a própria evaporação aí das massas de água, né? A própria bacia hidrográfica do Rio Amazonas, a bacia do Tocantins também auxilia aí por evaporação no fato de jogar aí muita umidade aí para o ar, tá? Então essa condição climática é presente aí na região norte do Brasil, tá? No que se refere à vegetação, eu tenho vegetação de campo, cerrado, tenho floresta equatorial e também tenho vegetação aí litorânea, tá? Então, dentro desse contexto, a vegetação de campos, né, os campos ali com predomínio de gramíneas, o cerrado com essa característica aí de ser uma vegetação mais arbustiva, óbvio que você vai ter as subdivisões ali dentro do cerrado, a floresta equatorial, que é a floresta amazônica, como vocês já conhecem, e a vegetação litorânea ali, por exemplo, no estado do Pará. A floresta amazônica, obviamente, do ponto de vista fitogeográfico, ou seja, do ponto de vista de vegetação, é a
formação vegetal que ocupa a maior extensão dentro do território da região norte, tá? Então, ela está sobre a maioria dos estados aí da região norte do Brasil, tá? Então, o que nós temos? Um clima predominantemente equatorial, né, com uma mistura aí, uma proximidade de um clima que a gente chama de clima tropical também, tá? Ali no estado do Tocantins, por exemplo, tá? Então, predomínio de clima tropical e também equatorial, com obviamente um domínio do equatorial ali sobre o território, tá? Quais são as características? O clima equatorial, nele você vai ter ali uma temperatura elevada e alto grau de umidade. Por quê? Porque a localização ali próxima à linha do Equador dá a condição de temperatura mais elevada. A grande floresta, somada à grande bacia hidrográfica do Amazonas, dá aí uma condição de alta umidade, porque a floresta, através da evapotranspiração, joga muita umidade para o ar. A própria bacia hidrográfica, as bacias hidrográficas, né, toda essa hidrografia presente ali dentro da região norte do Brasil, também por evaporação joga bastante umidade aí para o ar, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai ter aí altos índices de chuva, né? Ou seja, alta pluviosidade aí dentro da região norte do Brasil, tá? Dentro da região norte, então, a gente, do ponto de vista físico, apresenta clima tropical e equatorial, vegetação de floresta equatorial, tá? Principalmente, né? No caso, a floresta amazônica. Do ponto de vista hidrográfico, essa região ela é composta pelos grandes rios que formam as bacias hidrográficas do Rio Amazonas e também do Tocantins. Tá? Então, bastante importante também para a hidrografia aí do Brasil. Apesar de ser a maior região do país, o norte é o segundo menos habitado. Tá? Então, a grande extensão não significa, né, que tem uma grande população. Então, quando a gente fala de populoso e povoado, a gente tem que entender que o Brasil ele é um país bastante populoso, mas é pouco povoado, porque tem regiões ali onde você tem mais de 50 habitantes por quilômetro quadrado, aí, enquanto que lá na região norte, por exemplo, você tem 2, 3 habitantes por quilômetro quadrado. Né? Então, do ponto de vista de densidade demográfica, a região norte é a que apresenta menor densidade demográfica. Só para você saber, densidade demográfica, voltando ao conceito básico, densidade demográfica é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Na região norte nós temos aí 2 a 3 habitantes, mais ou menos. Isso segundo dados aí do IBGE. Tá? Dentro desse contexto, a população do norte aí vive principalmente nas áreas urbanas ali de maior extensão, como por exemplo Manaus, tá? E nós temos um crescimento demográfico na região norte que é de aproximadamente 2,1%, considerado aí, digamos assim, a maior média do nosso país, tá? A região norte do Brasil tem uma participação aí não tão expressiva, digamos assim, na economia aí do Brasil. Tem uma participação de aproximadamente 5% no nosso produto interno bruto, sendo a menor contribuição, digamos assim, entre todas as regiões. Tá? A economia aí é impulsionada por atividades como a extração do látex, do açaí, a extração de madeira, castanha também. A mineração também tem um destaque, com destaque aí para a Serra do Carajás, por exemplo, lá no Pará, onde se extrai a maior quantidade de minério de ferro do país. Então, importante atividade econômica a mineração, tá? Além também da Serra do Navio, lá no Amapá, que é grande produtora de manganês. Então, a mineração é uma atividade econômica bem importante para a região industrial. Para o Brasil, né, e para esse contexto de participação econômica. Tá? O polo industrial de Manaus ele é composto aí por mais de 500 indústrias de variados segmentos, né, eletroeletrônicos, químicos, informática, fabricação de motos, bicicletas, alimentício. É um dos grandes destaques aí do setor aí econômico não só do país, mas também da região norte. Né? Se você pegar aí boa parte dos eletrônicos, é bem provável que você acabe olhando lá na etiquetazinha lá e ele vai ter lá Polo Industrial de Manaus, porque é um importante polo aí de produção nacional. Tá?
Um dos grandes problemas aí dos estados nortistas é o déficit aí de saneamento ambiental nas residências, fato que reflete diretamente das taxas de mortalidade infantil. Atualmente, essas taxas de mortalidade infantil correspondem a 23,5 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, né, sendo a segunda maior média do país. Então é um dado que não é interessante do ponto de vista, digamos assim, social, né, mas é um dado que a gente tem que compreender aí para futuras políticas públicas que possam ser criadas para coibir alguns problemas relacionados à própria população dessa região. Por enquanto era isso. Valeu, falou. Dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço.